custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. E nós vamos conversar agora com o diretor técnico do DIEESE, Fausto Augusto Júnior. Bom dia, Fausto. Bom dia, Glauco. Bom dia a todos. Fausto, diante do quadro de recessão econômica que a gente vive e buscando aí, pelo menos no discurso, não deixar que esse quadro descambe para uma depressão econômica, o ministro da Economia, Paulo Guedes, prepara aí a sua agenda para ser discutida ou votada no Congresso Nacional. Entre alguns pontos, né, que já se sabe que vão constar desse programa, tem ali o Renda Brasil, que vai substituir o auxílio emergencial e o Bolsa Família, e também um plano de privatizações. Na verdade, uma questão de acelerar as privatizações, com previsão aí de incentivos para a participação da iniciativa privada em áreas como saneamento básico, lei do gás. Como é que você vê essa agenda do ministro Paulo Guedes? Isso vai ser suficiente para a gente retomar o crescimento econômico? Lembrando que mesmo antes da pandemia nós não tínhamos um quadro de crescimento, pelo menos acelerado, como pretendia o ministro Paulo Guedes? Bem, Glauco, a gente está vendo aí novamente remédios velhos para doenças novas, né? Ou seja, não há novidade na pauta do ministro Paulo Guedes. Há uma fé quase que incomensurável aí em relação a essa visão liberal que passa por ele. É bom lembrar que dessa fala também a principal pauta dele, segundo a própria entrevista, é flexibilizar as leis do trabalho, ou seja, reduzir os direitos do trabalhador em geral, como uma forma de gerar emprego. Então, a única alternativa que ele vê ali para gerar emprego é reduzir ainda mais o direito do trabalho, reduzir mais o salário do trabalhador em média, porque ele acredita aí numa fé que se você reduz direitos, em si isso gera emprego. Quer dizer, há bastante incongruência, inclusive, do ponto de vista da fala dos números que a gente tem assistido, né? Ou seja, se a gente olhar aí, desde a reforma trabalhista, quase nenhum ou pouco emprego foi gerado nesse período, ao contrário do que os próprios, na época, quem propunha a reforma, que por acaso o deputado é o que está dentro hoje do Ministério da Economia, ele não se comprovou. Então, assim, com relação a privatizações, já é uma pauta anterior, então ele novamente traz essa pauta como uma alternativa, algo que vai induzir ali um investimento privado, e de fato a gente vê pouca novidade, né? Pouca novidade, muito provavelmente, significa mais do mesmo que a gente já vinha vendo, com uma possibilidade muito limitada aí de ter uma eficácia no curto prazo. Na verdade, o que a gente está vendo, de certo modo, é uma expoliação do patrimônio de um lado, de outro lado, uma retirada constante dos direitos, e dessa forma vai se impondo a pauta do atual governo. É bom lembrar também que, no caso do Renda Brasil, pelo menos o que tem sido falado e dos números que têm sido apontados, não há nenhuma elevação, de fato, no dinheiro que está sendo gasto com relação ao Bolsa Família. É basicamente uma mudança aí de nomenclatura para tentar fazer quase que uma propaganda, muito menos do que uma efetividade. Enquanto isso, a gente vai estar aí na disputa da renda básica e cidadania por dentro do Congresso, na manutenção do abono emergencial. O atual presidente tem falado aí em reduzir o abono emergencial, porque não tem condições de bancar, e etc., etc., que a gente tem ouvido, e aí a gente tem que se perguntar, em especial a população mais pobre, será que é isso mesmo? Porque recursos vão de maneira diferente para outros setores, e na hora ali de você auxiliar aqueles que mais precisam, sempre tem um problema fiscal como um problema colocado. Eu acho que esse é um debate que a sociedade já precisa trazer. Nós estamos indo aí, indo para o último mês aí do abono emergencial, e esse debate vai se colocar. É só lembrar, Glauco, que essa pauta aí, que é a pauta da perda de direitos, do enfraquecimento ali dos direitos sociais em geral e do apoio à população mais vulnerável, ela veio desde o começo do governo Bolsonaro. E agora, no meio da pandemia, o ministro Paulo Guedes nada mais fala do que eu já vinha falado antes. Eu acho que esse é uma cantilena, aí, uma toada do que ele tem dito, que não tem mudado de fato, né? O que de fato, muito provavelmente, vai ter impactos reais na economia, mas ao mesmo tempo
vai tirar grande parte dos nossos direitos. É bom lembrar que nós estamos agora no meio da disputa da MP 927, que está agora no Senado, que também é uma medida provisória editada por esse governo, que também já retiravam bastantes direitos do trabalhador, ao mesmo tempo que você flexibilizava aí a ideia da negociação individual. Quando a gente pega o conjunto de medidas, essa medida 927 foi a primeira medida pós-pandemia do ponto de vista do trabalhador, ela veio nessa linha sempre de retirar direitos de um lado, com o argumento de que vai manter emprego. E a gente está vendo aí, é só olhar os números, o quanto os empregos não têm sido mantidos. Não tinham sido mantidos antes e durante a pandemia eles vêm, de certo modo, sendo extirpados aí junto com a própria economia. E é curioso, né, Fausto, porque a gente analisa esses dados, analisa também diversos estudos que já foram realizados, a reforma trabalhista, a lei da terceirização, outras medidas de flexibilização da legislação trabalhista simplesmente não surtiram efeito em termos de empregos e ainda ajudaram a rebaixar a renda do trabalhador. E também tem essa questão das privatizações, dos investimentos privados. A experiência do Brasil e de outros países mostra que os investimentos privados no momento de crise, eles só aparecem se tiver aumento da demanda. E como é que a gente vai ter aumento da demanda sem a participação do Estado, sem o mercado consumidor, com a renda caindo? Esse governo, no aspecto econômico, também é anticientífico, né, Fausto? É anticientífico e é uma fé mesmo, né, Glauco? Eles têm uma fé numa visão liberal em que muitos liberais, inclusive, já estão revendo, né? Porque em momentos de crise, se a gente pegar aí diversos expoentes do pensamento, já tem falado diferente, tem falado que neste momento, sem financiamento público, sem investimento público direto, a gente não coloca o carro para andar da economia. Eu acho que este é um momento em que nós precisamos fazer esse debate, é um debate muito importante, porque nós estamos dizendo aí, nós estamos falando da vida das pessoas, porque muitas vezes a gente está falando aqui de números, e o número da taxa de desemprego, quanto caiu, quanto subiu, mas na prática esses números se transmutam nas pessoas, né? Eles são só um indicativo de como é que está a economia real. As pessoas estão perdendo seus empregos, seus direitos estão sendo retirados, você vem perdendo de fato renda média da população, um conjunto grande de trabalhadores hoje não tem nem onde buscar o trabalho, então estão uma série de dilemas que estão se transformando e alteram a vida cotidiana das pessoas, né? É a mesma coisa quando a gente fala aí dos números de mortes da Covid. Nós passamos de mais de 50 mil mortes. Isso não é um número, isso não é uma estatística, isso são famílias, isso são pessoas que morreram. Ou seja, isso é importante que a gente, inclusive, coloque aqui na rádio. Quando a gente está falando de números, a gente está falando sempre de pessoas, de famílias que estão atrás desses números. Essa ideia de que a teoria resolve, né? Ou seja, eu acredito basicamente que fazendo isso resolve, vai se mostrando que não é real. A gente está numa situação, inclusive, excepcional. Talvez em algum momento que pudesse funcionar, no momento de crescimento econômico, para onde a demanda agregada estava crescendo, você poderia caminhar em algo mais próximo do que eles têm falado. Mas agora, neste momento de crise, neste momento em que a economia está lá no seu patamar mais baixo da história, é fundamental que a gente tenha aí um planejamento, uma proposta, uma construção de desenvolvimento econômico diferenciado. Isso não é uma proposta, inclusive, nossa, ou da esquerda, ou de um pensamento mais nacional desenvolvimentista. Isso é uma visão que o mundo está operando. É só a gente olhar aí o que os países desenvolvidos têm apontado como estratégias para sair da crise, e todos eles, de alguma forma, passam pela mediação e pelo investimento público direto. Momentos como esse são momentos de resfriamento da economia, e esse momento precisa, inevitavelmente, do Estado como indutor desse processo. É claro que, neste caso específico, é claro que o Congresso tem papel, é claro que a gente consegue mobilizar a sociedade civil para que ela possa se organizar, mas na ponta, sem o governo federal, que é de fato quem tem as ferramentas macroeconômicas para impulsionar esse mercado, é muito difícil a gente ver uma saída. Então, o que a gente tem o tempo todo aqui tentado colocar, tentado trazer ao debate, é que é preciso pressionar para que uma outra mudança aconteça. Eu acho que esse é o caminho que a gente deve seguir, o caminho de tentar minimamente proteger os mais vulneráveis de um lado, e de outro, a gente investir no setor público, em especial, Glauco, nas áreas de infraestrutura. O Brasil é um país a ser construído, o Brasil é um país que tem
tem dilemas muito grandes para ser resolvido do ponto de vista da energia, do ponto de vista de água, do ponto de vista de esgoto, estrada de ferro. Quer dizer, você tem um país inteiro enorme a ser construído e o processo de colocação disso para funcionar, só na recuperação aí de um monte de obras paradas que a gente teria uma espécie aí, um movimento interessante para começar essa recuperação. Agora, isso depende de vontade política, isso depende de um governo, inclusive, que de fato você não tem lá muita certeza para onde ele vai. Então, acho que a gente tem que olhar os próximos passos e continuar pressionando. Inclusive, nessa questão dos investimentos de infraestrutura, a gente lembra que, na época ali do governo Lula, esses investimentos não estavam na conta do superávit primário, o que permitiu, inclusive, fazer ali os PACs, né? E hoje isso não acontece, ainda temos o problema da lei do teto. A gente vai precisar fazer uma revisão ampla justamente para poder recuperar a economia via investimento estatal, se essa for a vontade do governo, não, Fausto? Não, e além disso, Glauco, assim, o que a gente tem visto também com relação a esse governo é que ele não tem eficácia mesmo nas medidas que ele aciona, né? Ou seja, ele até desenvolve medidas, anuncia medidas, mas quando você vai ali olhar no frigir dos ovos, quanto de fato daquele recurso foi gasto, quanto de fato daquela política foi implementada, a gente vê que a efetividade é muito baixa. Então, você tem problemas de planejamento, mas você tem problemas também de execução. Isso coloca para nós alguns dilemas bastante graves. Assim, você tem, de fato, dificuldades desse atual governo de conseguir operar, propriamente dito, as políticas que ele anuncia. Eu acho que esse é um outro drama. Do ponto de vista da possibilidade de investimento, é bom lembrar que o PAC trazia uma inovação importante, que era a ideia da infraestrutura social, né? Ou seja, são investimentos vinculados à sociedade em geral e vinculados aos direitos. Se esse movimento tivesse continuado a partir de 2016, muito provavelmente o enfrentamento à pandemia hoje seria mais efetivo, né? O número de baixas, o número de mortos seria muito menor, porque fazia parte, inclusive, desses investimentos o incentivo ao complexo da saúde, que é um complexo importante, ele emprega bastante, ele tem ali uma capacidade de geração de emprego relativamente grande, e mais importante do que isso, ou também tão importante quanto, você chega e amplia os serviços básicos. Eu acho que esse é um movimento que tem um espaço grande aí. O Brasil é muito carente de direitos sociais, ou seja, da efetividade dos direitos sociais. Você pode utilizar isso, inclusive, do ponto de vista da reativação econômica. Isso, inclusive, deveria ter sido um dos movimentos para fazer, inclusive, dentro da própria pandemia. Uma ação mais articulada, muito provavelmente teria resultado do ponto de vista médico-sanitário, né? Ou seja, a gente teria enfrentado a pandemia de uma maneira um pouco mais organizada e muito mais eficiente, e de outro, isso teria impactos imediatamente na economia. Como o governo se nega ao enfrentamento e ao planejamento mais estratégico e uma visão mais consolidada e mais racional da organização econômica e sanitária, o que a gente está vendo é isso, um PIB, um número de mortes que cresce e um PIB que cada vez mais cai, uma economia que cada vez mais encolhe. Tá certo, Fausto. Muito obrigado pela sua participação no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Até a próxima, Glauco. Bom dia a todos. Bom dia. Conversamos aqui com o diretor técnico do Diese, Fausto Augusto Júnior. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.